Boa noite a todos. Então, hoje o nosso projeto tem a honra... Cláudio, microfone. Sim, agora está melhor? Tem como você mutar ele? Tá bom. Só esperar eles se organizarem ali. Senta aí. Pronto. Olha, agora estou numa cadeira bem confortável. Pronto. Boa noite, presidente. Como o senhor está? Boa noite a todos. Eu tive, há poucos anos atrás, o primeiro contato com o professor Cláudio. Eu já conhecia ele de várias palestras, de várias coisas que eu lia na revista Veja. Ele tinha uma publicação lá mensal. E sempre admirei muito e tive a oportunidade de conhecê-lo aqui no condomínio 15 do Morro. E convidei ele para fazer aula de tênis. Então, eu tive uma grata surpresa de ter hoje um grande amigo, um grande parceiro em alguns momentos, que ele dá muitas dicas aqui sobre o que fazer, sobre o próprio projeto Tênis Escola, outros projetos que a gente tem. E é muito bom, uma honra para mim poder ouvi-lo, né, sobre um tema tão interessante que é o futuro do trabalho. Uma coisa bem moderna e bem com muita coisa, muita informação. E eu acho que ele vai acrescentar muito na maneira de pensar que a gente tem, principalmente nos meninos que participam do projeto, né, que a gente está presente no nosso dia a dia. Então, é com vocês, então, o professor Cláudio Moura Castro. Então, como o Cláudio disse, hoje nosso projeto tem a honra de receber o professor Cláudio Moura Castro. A gente teve que resumir um pouquinho o currículo dele, porque é muito extenso, mas vamos tentar. Ele é economista pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre pela Universidade de Yale, doutor em economia pela Universidade Vanderbilt, professor na PUC-Rio, na Fundação Getúlio Vargas, na Universidade de Chicago, na Universidade de Brasília e nas universidades de Genebra e de Borgonha. Trabalhou no OIT, em Genebra, no Banco Mundial e no BID foi chefe da divisão de programas sociais. Atualmente é consultor da Eduqualis, é também autor de 50 livros e mais de 300 artigos científicos, além de ser articulista do Estadão. O professor irá falar por 40 minutos, enquanto isso, podem colocar as perguntas no chat. No final, ele vai respondê-las. Seja muito bem-vindo, professor. Como já disse, é uma honra te receber aqui. Boa noite. Vamos lá. Vamos falar de emprego. Por quê? Porque emprego é fundamental. Quer dizer, a gente passa um terço da vida no trabalho, aos que passam mais tempo. Então, tem um peso enorme na nossa vida. Depois, se não trabalhar, quem paga a conta? Hoje, quase todas as mulheres, pelo menos um bom período da sua vida, trabalham. Então, é uma coisa totalmente central na nossa vida, é o trabalho. É uma fonte de satisfação pessoal ou é uma fonte de frustração. E isso depende muito da pessoa e do trabalho e do casamento das duas coisas. Eu tenho 82 anos, eu trabalho 7 dias por semana, trabalho de noite, adoro o que eu faço, podia ter aposentado há 20 anos atrás e não aposentei, porque eu tive a sorte de aprender a fazer alguma coisa que eu gosto e eu faço isso. E mal que mal é admirado, é reconhecido, então eu vivo fazendo o que eu gosto. É uma sorte, nem todo mundo pode fazer isso. Mas nós vamos falar de trabalho e de desemprego, porque a assombração é o desemprego, não é o trabalho. O trabalho é a solução. O desemprego é o desastre na vida das pessoas. E, no fim, vamos falar de vacinas. A gente fala muito de vacina de Covid, de vacina da gripe, não sei o quê. Quais são as vacinas contra o desemprego? Esse é o tema que eu quero
terminar. Então, vamos lá. Existem 2 tipos de desemprego. 2 tipos. Um é cíclico, ele sobe e desce, ele sobe e desce, ele sobe e desce, e termina no mesmo lugar. E o outro é o resultado da inovação, resultado das máquinas, resultado da produtividade dos equipamentos, etc. Ele anda numa direção só e a gente não sabe muito bem. Não sabemos prever o que vai acontecer com o emprego, mas temos que entender um pouco mais. Então, vamos para o fácil, que é o desemprego cíclico. Em tempos normais, digamos assim, um perde o emprego, outro ganha. Um aposenta, o outro chega na hora de trabalhar. Um briga com o patrão, o outro resolve trabalhar. A mulher resolve entrar no mercado de trabalho. Então, um entra, um sai, um entra, um sai, um entra, um sai. No fundo, termina mais ou menos a mesma coisa. Sobra, em geral, entre 5% e 10% em casos como o Brasil. Tem países que sobram há muito mais, há muitos anos, como a Argentina, que perdeu o rumo. Então, o desemprego é muito mais alto. A Espanha sempre teve desemprego alto, a Grécia sempre teve desemprego alto. O Brasil sempre andou entre 5% e 10%. Agora, com o Covid, piorou muito. Né? Mas, então, vem o Covid, fecha o restaurante, o garçom perde o emprego. O vendedor fechou a loja, o vendedor perde o emprego. Então, é fácil entender. Quando a economia vai bem, o emprego sobe, que nem um balão. Quando a economia piora, o desemprego borbulha, como é o caso agora, que mais ou menos 15% da força de trabalho não está conseguindo trabalhar. Então, outra coisa que a gente sabe, já reforçando um pouco o que eu disse, algumas economias são dinâmicas. O Brasil, em geral, é uma economia dinâmica. Os Estados Unidos é uma economia dinâmica. Outras economias são travadas. As economias dinâmicas têm pouco desemprego. As economias travadas, porque todo mundo está brigando, como é o caso da Argentina, e outros, e no caso da África, que também não amadureceram politicamente, estão cheios de conflitos, o resultado é um desemprego muito alto. Esse desemprego pode ser muito alto nesses países que estão em crise ou que estão parados. Nada acontece, e se nada acontece, não há razão para que o emprego seja criado. Então, esse desemprego que a gente diz que é cíclico, porque tem um ciclo do sobe, do desce, do sobe, do desce, é fácil de entender. É pouca coisa que a gente pode fazer individualmente e os governos têm grande dificuldade em lutar contra esse desemprego. Ninguém tem uma fórmula muito boa para isso, alguma coisinha mais ou menos. Mas a gente entende. Mais dinheiro na economia, as empresas contratam. Não só as empresas, as famílias contratam uma babá. Ou a economia murcha, não dá mais para pagar e as empresas vão se desvencilhando dos empregados, sobretudo os que são mais fraquinhos. Se eles não fizerem isso, eles fecham, aí todo mundo perde o emprego. Então, essa é a situação. A gente não sabe muito o que fazer, mas a gente entende o processo. Agora, passando para o chamado desemprego tecnológico, o desemprego causado pelas inovações, aí nós vamos desembocar numa situação em que a gente não sabe o que vai acontecer. Que agora não aconteceu muita coisa, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Deixa eu começar contando um casinho da Eslovênia, que eu visitei uns anos atrás. No alto tem um lago maravilhoso, no alto do morro que tem atrás, tem um museu. E aí, um dos atrativos desse museu é a história
de uma família que ninguém sabe que família era essa, mas eles ouviram falar que haveria uma guerra, então eles enterraram as coisas mais preciosas que eles tinham. As riquezas dele foram enterradas. A família sumiu e não desenterrou as coisas. Alguém, anos depois, foi lá e desenterrou. Vocês não adivinhariam o que é a riqueza dessa família. Prego. Prego era a coisa mais valiosa que eles tinham, porque levava meia hora para fazer um prego na forja. Então, um operário fazia 10, 20 pregos por dia, se tanto. Hoje, a máquina produz 100 pregos por minuto. O prego é produzido numa escala tão grande que ele ficou barato. O operário de obra, se o prego cair no chão, ele não se dá o trabalho de abaixar e pegar. Ele pega outro no bolso. Então, olha só, olha o tanto de gente que perdeu o emprego por causa dessa máquina de fazer prego. No tempo lá da família de Bled, o prego era fabricado manualmente e eram muitos e muitos e muitos ferreiros fazendo prego. Com a máquina de fazer prego, que aparece em meados do século XIX, em uma hora ela faz mais prego do que um exército de ferreiros. Então, você diz, ó, criou um desemprego monumental de ferreiros. Não é? Os tiares, 300 anos atrás, 250 anos atrás, eram feitos de madeira. E até hoje, no interior do Brasil, talvez alguns de vocês conheçam, existem os tiares manuais, que a pessoa passa a lançadeira para um lado, passa a lançadeira do outro. No fim do dia, talvez tenha feito uma colcha ou fez meia colcha. Né? Aí apareceram os tiares mecânicos. E um dia faz o que 100 tecelões ou tecelãs, dependendo, faziam. Quer dizer, a coisa assustou tanto, quer dizer, as pessoas dizem, não vai ter emprego para a gente. Um tiar mecânico desemprega 100 pessoas. E eles ficaram tão apavorados que, quando a fábrica instalou os tiares, eles pegaram a fábrica e jogaram no rio. Esse é um movimento dos luditas. Se vocês entrarem no Google, vocês vão ver. Luditas. Um protesto diante do medo do desemprego criado pelos tiares. E eram tiares mecânicos. Uma pessoa operava um tiar, só que a produtividade era 50 vezes maior. Hoje, uma pessoa opera 10, 20 tiares. Então, mais ainda. Quer dizer, então, imaginem as centenas e centenas de milhares de tecelãos que perderam emprego por causa desse tiar. E cada vez mais modernos, mais eficientes, etc. Gutenberg, que inventou a imprensa. O mongezinho que ficava lá no mosteiro com a sua canetinha, com a sua pena, ele levava 1 ano para fazer uma Bíblia. 1 ano, uma Bíblia. Com a imprensa, não leva um dia para fazer uma Bíblia. Então, olha a quantidade de padre que perdeu o emprego por causa da imprensa de Gutenberg. Olha só o que aconteceu. Pega mais moderno. A estrada, isso não chega a ser do meu tempo, um pouco antes. As estradas eram feitas com pá, picareta e carrinho de mão. Nem chamava carrinho de mão, chamava galeota, que tinha umas rodas grandes assim. Então, o cara cavava, botava com a pá em cima da galeota, saía com a galeota andando, despejava lá. Um trator moderno faz o serviço de 500 a 1.000 pessoas, de pá, picareta e galeota. Então, olha, uma estrada, em vez de ser feita com 1.000 pessoas, passou a ser feita com 2 ou 3 tratoristas.
e mais o cara para consertar o trator. Quando eu era menino, eu ainda vi, eu morava em Itabirito, que tinha uma siderúrgica. Eu ainda vi o carvão chegar naqueles balaios no lombo do burro. Pensa bem, um caminhão deve carregar mais carvão do que 50 burros. Então, olha o tanto de tropeiro que perdeu o emprego. Né? Outro exemplo. Quando eu estava fazendo minha tese, faz muito tempo, isso foi na década de 60, fim da década de 60. Eu fui ao IBGE porque eu precisava dos dados. Aí eu entrei lá, e aí acabei entrando na sala onde eles faziam o censo. Era uma sala enorme, eu acho que era do edifício Acaiape, se não me engano. Era uma sala enorme e que devia ter umas 50 mulheres, cada uma com uma calculadora de manivela. Eu não sei se já viram calculadora de manivela. É um troço desse tamanho assim, e que tem uma manivela. Você bota os números e tem uma manivela e soma os números. Então, essa sala tem uma capacidade de processamento de dados que é muito menor, mas muito menor do que o telefone celular que vocês têm. Quer dizer, a capacidade de computação de um celular equivale a 1000 senhoras rodando a maquininha Facite de manivela. Não é? Eu fui recentemente visitar a fábrica da Tramontina, que faz faca e exporta faca para o mundo inteiro. Curiosamente, eu estava no Cazaquistão, numa missão do Banco Mundial, o cara me convidou para um churrasco e a faquinha dele era Tramontina. Veja só. Um cuteleiro, e eu sei porque eu faço faca, mas eu, no meu caso, não conto, porque é hobby, é brincadeira, eu faço mais ou menos e tal, mas é um dia de trabalho para fazer uma faca. Eu acho que eu me lembro do número que me deram na Tramontina. Eu acho que é 1 milhão de facas por dia. Então, pensa, quantas pessoas, quantos ferreiros, cuteleiros foram desempregados por causa da Tramontina. O que tem lá? Eu tenho um robozinho, um braço de robô que pega a chapa, bota na prensa, depois vai, tira a chapa, joga numa caixa. Depois tem um outro que passa a faca no esmeril. Aí tem o outro que faz o polimento e tem o outro que afia a faca, como se fosse uma pessoa. Ele afia a faca, ele pega a faca e passa no esmeril, passa no... e a faca sai afiadinha e já despacha para o mundo inteiro. Então, olha o tanto de gente que perdeu o emprego. Então, a gente tinha que concluir. Por todos os lados, a tecnologia gera desemprego. Olha tudo que eu falei e podia passar o resto da noite dando outros exemplos. Eu selecionei um outro aqui ao acaso. Agora, tem inteligência artificial. Grande parte dos advogados não perdeu emprego. Tem os robôs que fazem o trabalho do montador na fábrica, mais os operários perdendo emprego. Então, diante desse fato, só tem uma conclusão possível. Um desemprego monumental no mundo inteiro. Apesar do que aconteceu, né, de ficar rico, vive essa situação de máquina que dispensa trabalhador. Agora, como é que não aconteceu? O desemprego hoje, tira o caso, esse momento cíclico do Brasil, mas num país como o Brasil, num ano normal, é igual era há 300 anos atrás. Quer dizer, mágica. Por isso é que eu digo, é difícil decifrar essa coisa. Nós estamos vendo as máquinas substituir as pessoas e como é que as pessoas não estão desempregadas? Esse é o grande mistério, essa é a coisa que ninguém entende. Eu vou
tentar explicar. Quer dizer, não é que não haja explicação, é que ela não é intuitiva. Nós temos que entender. No fundo, a inovação... Deixa eu ver como é que está meu tempo. A inovação, ela criou, ela destruiu o emprego, mas ela provocou um processo de desenvolvimento em que se produz muito mais e se emprega muito mais, ou pelo menos o mesmo tanto que foi desempregado pela máquina. Vejam um exemplo curioso. Um operário alemão, hoje, ele consome mais do que o imperador da Alemanha 200 anos atrás. Ele tem mais veículos, a casa dele tem mais coisa, ele tem mais conforto, ele tem mais saúde, ele tem mais educação, ele tem mais tudo. A casa dele está abarrotada de coisas. O rei não tinha o mesmo tanto. Um operário brasileiro tem hoje mais do que um dono de um negócio há 200 anos atrás. Ele tem a casa com muita coisa, não é? Então, o que é? Vamos pensar. Tudo isso aconteceu num processo chamado Revolução Industrial. Revolução porque revirou tudo de cabeça para baixo. Industrial porque é a indústria. E, no fundo, devia ser industrial e agrícola, mas a gente, para economizar, fala só que é industrial. Muito bem. O prego, que eu já falei. Prego não vale nada. Hoje, prego, ninguém dá bola para prego, é muito barato, ninguém economiza prego. Em Bled, a riqueza dele era o prego. O que tinha um operário inglês há 250 anos atrás na casa dele? Para cada pessoa, um prato de sopa, uma caneca, uma colher, faca, talvez, mas não era para todo mundo, um caldeirão para fazer mingau e sopa, e ponto. Mais nada na cozinha. Um operário de 250 anos atrás, ele tinha uma muda de roupa que estava no corpo dele. Ele só conseguia, só comprava, só tecia uma segunda quando essa acabava. Portanto, banho nem pensar. Era uma roupa só. Não é? Então, só a roupa do corpo. Hoje, mesmo uma família operária, mesmo no Brasil, que é muito mais pobre do que Inglaterra e Alemanha hoje, todo mundo tem talher, tem copo, tem garfo, tem faca, tem televisão, tem geladeira, tem armário cheio de roupa, cheio de camiseta, cada camiseta mais tapacura que a outra, mas todo mundo tem um monte de camiseta. 250 anos atrás, só tinha a roupa do corpo. Água encanada, esgoto, eletricidade, gás, não tem que ir no mato cortar lenha. As ruas são pavimentadas. Então, vejam só, tudo isso chega na casa de praticamente todos os habitantes, mesmo de um país meio pobre como o Brasil, porque há um colosso de fábricas produzindo isso. Então, essas fábricas é que ocupam, que empregam esse tanto de gente que foi desempregado. Quer dizer, uma coisa compensou a outra. O tear mecânico economiza a mão de obra, mas agora o tear mecânico foi multiplicado por 1.000, 10.000, 5.000, e todo mundo tem muitas mudas de roupa. Muito difícil ser uma pessoa tão pobre que só tem uma muda de roupa.
todo mundo tem muita roupa, tem muito talher, tem livro, as casas estão cheias de coisas. E o emprego que foi expulso pela tecnologia, ele volta pelo aumento de produção, pela expansão no número de fábricas. Então, hoje, as pessoas consomem muito, muito, muito. Alguns acham que consomem demais. Então, água, tem que fazer a represa, tem que cavar o buraco, tem que botar o cano, tem que trazer, tem que botar o hidrômetro, tem que cobrar, tem que conferir. O esgoto é a mesma coisa. A eletricidade, tem um cara da CEMIG, põe, faz a represa, faz isso. Tudo isso cria emprego. Quer dizer, os empregos que foram perdidos pela tecnologia foram ganhos pela expansão do processo produtivo. Quer dizer, em vez de produzir um prato para cada habitante, você produz 10, 20, 30 pratos para cada habitante. Portanto, você cria emprego. E você tem, inclusive, máquinas que substituem atividades muito perigosas. Quer dizer, no limite, quando há um alarme de bomba, em alguns lugares o cara não vai lá, vai o robozinho. Em algumas situações de incêndio, vai o robozinho. Quer dizer, a máquina faz um colosso de coisas. Ou seja, ninguém sabe por quê, mas essa mão de obra que foi economizada pela tecnologia foi absorvida pela expansão da produção no mundo inteiro. No Brasil é o caso, na Alemanha, nos Estados Unidos, na China, em todos os lugares. Quer dizer, é mais eficiente para produzir, teoricamente gera desemprego, mas o número de pessoas, de fábricas, o número de emprego acabou que meio que equivale. Quer dizer, ao longo dos anos, não houve um processo de aumento do desemprego que faria que a gente, quando eu descrevi essa primeira parte, você está certo que vai ter 90% de desemprego. Só que, apesar dessa economia que a tecnologia faz, a produção cresceu tanto que absorveu todo mundo que foi cuspido pela eficiência do processo produtivo. Não há nenhuma garantia de que isso volte, de que isso aconteça. Até agora aconteceu. Com os luditas em 1700 e tanto, todo mundo achava que não tem jeito, vai criar um desemprego. Não criou. Mais adiante, mais coisa. Quando eu estava no IPEA, na década de 70, vários economistas do meu grupo achavam que ia criar um desemprego monumental. Quer dizer, ao longo desses 200 anos, há um bando de gente, um bando de economistas fazendo estudos, olhando os números, etc., e concluindo que vai haver um desemprego monumental. Até agora não houve. Não há nenhuma garantia de que isso vai continuar. Ninguém sabe. Até agora não aconteceu. As previsões luditas não se materializaram. Pelo contrário, está tudo em equilíbrio e o padrão de vida, a qualidade de vida das pessoas melhorou muito. Né? Muito, muito, muito. Então, essa é a situação. O desemprego cíclico, a gente entende, mas não sabe muito como eliminar. O desemprego tecnológico, eu tentei explicar para vocês, também não sabemos muito bem o que vai acontecer. Se os equipamentos que economizam mão de obra vão cuspir mais gente das fábricas do que as fábricas mais numerosas, mais produtivas e maiores que tendem a aparecer cada vez mais. Até agora equilibrou, mas a gente não sabe. Eu acho que qualquer catastrofismo nesse momento é prematuro, mas, minha opinião. Muito bem. Dito isso, vamos falar um pouquinho de vacina contra o desemprego.
Ou seja, cada um tem que pensar como que eu me protejo da ausência de emprego, de não ter trabalho, não ter dinheiro para pagar as contas e por aí afora. Então, cada um tem que desenvolver a sua estratégia. Uma coisa que tem que ser feita é tentar entender os mercados. Onde que os mercados estão crescendo? Onde que os mercados estão encolhendo? E se preparar para aqueles mercados que estão crescendo. No limite, deixa eu dar um caso exagerado. O mercado de informática está crescendo, vai crescer, tem um déficit gigantesco de gente. Então, tem que se preparar para operar nesse mercado, dificilmente estará desempregado. Agora, botar ferradura em cavalo, eu não apostaria nesse mercado. É difícil imaginar que vai haver um mercado dinâmico, que vai absorver centenas de pessoas, centenas de ferreiros que vão levar a sua vida botando ferradura em cavalo. Por muitos cavalos que ainda existam aí em Belo Horizonte. Mas não é um mercado dinâmico. Então, nós temos que entender onde estão os mercados dinâmicos. Uma coisa muito importante para vocês que são jovens, aqui tem jovem, tem os velhinhos, tem cabelo branco, tem de tudo. Eu estou vendo aqui o panorama, né? Mas, para vocês que são jovens, cada vez mais, os bons empregos requerem mais educação. Ou seja, é difícil você chegar a um emprego bom com nível baixo de educação. E não basta ter o diploma, tem que saber, porque no início pode ajudar um pouquinho, mas depois não cresce ao longo da vida. Então, é extremamente importante educação. Não basta diploma, é aprender. Porque o diploma, como eu repetindo, pode dar um ligeiro ganho imediato, mas depois, normalmente, a partir de quem tem, digamos, o médio completo, o salário dobra ou triplica ao longo da vida. E quem não aprendeu na escola não triplica. Então, esse ponto é fundamental. Mais educação e quanto melhor a qualidade da educação, quanto mais aprendeu, quanto maior a nota no IDEB, quanto maior a nota no Enem, mais chances de obter um emprego bom. E, número 2, quanto mais educação, menor o risco de ficar desempregado. Isso nós sabemos muito bem. Quer dizer, se você começa a ver a taxa de desemprego por nível de escolaridade, a gente vai ver que quanto mais alto o nível de escolaridade, menor a taxa de desemprego. Aqueles que têm o máximo de escolaridade são os que têm o mínimo de desemprego. Então, conselho, educação de qualidade. Aumenta a renda, aumenta a satisfação profissional, porque são empregos mais interessantes, e reduz o risco de ficar desempregado. Num nível mais pé no chão, curso do Senai, curso do Senac. São cursos que levam a emprego. Se a gente olha o nível de emprego de quem tem um diploma do Senai ou do Senac, é muito mais alto do que quem não tem. Então, essa formação profissional é muito importante, porque esses cursos eles estão razoavelmente bem sintonizados com o mercado. Quando um curso não leva ao emprego, as pessoas não aparecem para fazer o curso e o Senai fecha o curso. E o Senac é a mesma coisa. Então, quando o Senai oferece um curso, é porque o mercado está minimamente bom. Então, Senai, Senac, são instituições muito boas, muito melhor do que as escolas públicas.
O ambiente é melhor, os professores são melhores, é tudo muito mais arrumado, é tudo muito mais limpo. Quem sai do Senai, sai outra pessoa. Agora, outra coisa. Conseguir emprego. Tem que ter atitude correta. Tem que ir limpo, tem que ir arrumado. Não adianta querer achar que vai conseguir emprego no Bradesco, chegando de brinco, de negócio aqui, de coisa pendurada, nem de jeito nenhum. O Bradesco até nem aceitava gente com barba, agora já sei. Então, cuidar, tem técnicas de entrevista. Se vocês estiverem interessados, tem curso disso por aí. Cumprir horário. Cumprir horário é fundamental. Quem não cumpre horário está vivendo no outro mundo. Está vivendo no mundo do passado. Do passado. Os países de primeiro mundo, os horários são rigorosamente cumpridos. Isso é verdade na Europa toda, é verdade nos Estados Unidos, é verdade na China. Eu fiquei impressionado como os chineses são pontuais. Então, desenvolvimento, progresso, vai com horário. Até me contaram um caso, um amigo meu me contou um caso, ele foi fazer isso muitos anos atrás, uma entrevista. Ele foi à cooperativa de Cotia, de japoneses. Então, os japoneses entrevistando os brasileiros, aqueles voceiros ali da região, para empregar alguns que eles tinha vaga. E a primeira coisa que ele fazia, ele perguntava: o senhor tem relógio? Se o cara dissesse não, ele dizia: então está terminando a entrevista. Porque o cara não estava habituado com a ideia de cumprir horário. E o mundo moderno é o mundo dos horários. Dedicação. Quem é mais dedicado, o chefe não deixa de perceber, a chefia não deixa de perceber, os colegas não deixam de perceber. E ele tem menos chance de perder o emprego. Eu conheci um cara, Nova York, malandro. Ele dizia, quando vai chegar, ele montava móveis. Ele trabalhava com uma empresa de montagem de móveis. O móvel vem todo naquele caixote e tal, móvel de escritório em geral, tem que desmontar e montar aquilo tudo. Ele dizia, quando falta meia hora para acabar o expediente, eu desligo o celular porque o chefe pode me ligar para dizer que tem outro serviço. Sabido, né? A última vez que eu vi, ele estava desempregado. Por acaso? Então, profissionalismo. Quem ama a profissão tende a se dedicar a ela, a ser competente, a ser bom no que faz. E quem tem reputação de ser bom no que faz, isso é uma espécie de um seguro-desemprego, é uma vacina contra o desemprego. Então, e além disso, tem o outro lado, você passa um terço da sua vida no trabalho. Se você gosta do seu trabalho, se você se dedica a ele, se aquilo vira uma atividade importante, onde você se realiza, você se sente bem fazendo o trabalho bem feito, você é mais feliz. Você não tem um terço da sua vida que você tenta esquecer, porque não te dá satisfação. Então, profissionalismo é você se dedicar à profissão, amar a profissão, e o resultado é que você faz melhor. Agora, para terminar, num momento de dificuldades, e mesmo em outros momentos, o que a gente sabe das profissões? A profissão, ela traz duas coisas. Ela traz renda, salário, etc. E ela traz status. Você se sente ou não importante exercendo aquela profissão. E o que acontece? Muita gente não quer exercer
uma imagem negativa. Pedreiro, encanador, marceneiro. Resultado, o mercado de trabalho nessas profissões é muito bom, porque as pessoas não querem ir para elas porque acham que vai se desprestigiar. Ora, eu já encontrei vários marceneiros, donos de marcenaria, que diz: eu não consigo um aprendiz, eu vou fechar minha marcenaria, eu estou velho, porque eu não consigo quem trabalhe comigo. Então, olha só, essas profissões, elas podem ser uma fonte de satisfação pessoal. Eu falo de marcenaria, mas eu sou suspeito para falar. Se vocês olharem atrás de mim, vocês vão ver minha coleção de ferramentas antigas. E a outra sala, que tem a porta vermelha ali, que vocês podem ver, é a minha oficina de marcenaria. Eu adoro marcenaria. Para mim, fazer uma mesa me dá tanta satisfação quanto escrever um livro. Então, você tem que descobrir a beleza dessas ocupações. Eu acho que se eu fosse o pedreiro, eu ia acabar gostando. Um dos dois, Mies van der Rohe, foi um dos dois maiores arquitetos do século XX. Ele era pedreiro. E toda vez que ele faz uma conferência, que ele escreve, etc., 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 ele se refere ao que ele aprendeu na profissão dele, o que ele respeitava a profissão dele de pedreiro. Ele começou com 12 anos de idade, como pedreiro, trabalhando com o pai. Então, prestem atenção. Essas profissões que as pessoas olham e dizem: eu não quero ser encanador. Um bom encanador não está desempregado. Um pedreiro de meia colher pode estar desempregado, pode estar empregado. Mas um pedreiro que sabe ler planta, um pedreiro que sabe ler instruções, um pedreiro que sabe interpretar as instruções do mestre de obra, do engenheiro, esse pedreiro não está desempregado. Aliás, várias pessoas que eu tenho conversado dizem: eu não consigo um pedreiro hoje. Então, prestem atenção. Se vocês estão assustados com o desemprego, prestem atenção para esses empregos que têm uma imagem negativa, porque eles podem ser muito bons empregos para quem aprender e for realmente bom. Bom, terminando por aqui, já falei muito, recordando, emprego é importante na vida da gente, por muitas razões. Para pagar a conta, satisfação pessoal e por aí afora. Existem dois tipos de desemprego. Aquele que vai junto com a economia. Sobe a economia, baixa o emprego. Sobe a economia, baixa o emprego. Baixa a economia, sobe o desemprego. A gente entende, mas não sabe muito o que fazer. E tem um desemprego chamado desemprego tecnológico. A máquina mais eficiente põe gente na rua em quantidade. A gente imaginaria que isso teria gerado um desemprego extraordinário, mas acontece que a economia cresceu e mais do que superou essa economia que resulta de uma tecnologia que economiza em trabalho. Diante disso, até agora, não aconteceu o que muita gente previu. Previu há 250 anos atrás, previu há 100 anos atrás, previu há 20 anos atrás e está prevendo hoje. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Bom, aí, no plano puramente individual, a gente tem que se preocupar com o próprio emprego. Então, tem que dizer o que eu faço para reduzir o risco de ficar desempregado. Primeiro, não vai enfiar em mercado que não cria emprego. Vamos para o mercado que estão criando emprego. Depois, mais educação. Quanto mais educação, mais fácil conseguir emprego. E sem educação não se entende a tecnologia. Não é? Se o manual da máquina está em inglês, como é que faz? Quem que vai conseguir? Tem dois candidatos a emprego. Um sabe inglês, outro não sabe. Quem que vai conseguir o emprego? Se tem que ler o manual da máquina. Repetindo, Senai e Senac é uma receita muito boa, muito segura. Apresentar-se bem, dedicar-se ao trabalho, cumprir horário,
dedicação e profissionalismo. Essa é a receita que funciona e sempre funcionou e vai continuar funcionando. Bom, eu fico por aqui. Agradeço a vocês que resolveram gastar tempo ouvindo um velho falando. Nós é quem temos que agradecer, professor. Deu uma aula aí para a gente de longevidade, de sabedoria, e a gente fica muito feliz de poder estar participando, né, com uma pessoa com know-how de experiência que o senhor tem. Obrigado. Professor, às vezes eu fico pensando... Oi, gente, boa noite. Não falei boa noite antes, eu acho, né? A geração... Acho que a geração agora é a Z. Acho que é a Z, né? É a Z. Mas daqui a pouco tem outra letra. Sim, mas aí, beleza, Millennials, depois o Z. Eu fico pensando que, assim, pelo menos eu comecei a ver muito mais da minha geração para a próxima, principalmente a próxima, uma ideia, assim, nas redes sociais, principalmente, de negar um pouco a identificação do trabalho como o que eu sou, sabe? Acho que as próximas gerações, eu não sei como as coisas vão ser, as coisas mudam muito rápido, mas eu já li várias coisas falando sobre como que os próprios relacionamentos foram ficando muito mais fluidos, as pessoas passaram a ficar pouco tempo no emprego. Então, o meu pai e a minha mãe trabalharam 30 anos no mesmo emprego, no mesmo lugar, e aposentaram. E isso é um motivo de orgulho para eles. E eu fico pensando se a minha geração, a próxima geração, começa um pouco a questionar isso, sabe? Assim, eu não sou o emprego, eu não quero ser um emprego. E como que serão as coisas, assim, nas próximas, porque as coisas mudam muito mais rápido do que nós conseguimos acompanhar. Eu já não consigo acompanhar os meus alunos. As mudanças, as coisas novas que eles trazem, assim, eles trazem muitas coisas novas. Aí, às vezes, eu fico pensando nisso, sabe? Como que essa coisa do trabalho, a gente não consegue fazer previsões porque as coisas mudam muito rápido se a gente vai ter essa visão do trabalho como a gente tem hoje, assim, daqui a 5, 10 anos. Não sei se eu me fiz entender, gente, mas a minha reflexão é essa coisa da fluidez, sabe? A pergunta é muito boa. E o Brasil, como um país que está no meio do campo, né? nem em cima nem embaixo, está no meio do campo. Se ele olhar para os países que estão lá na frente, a gente aprende algumas coisas. Né? Então, você olha para os Estados Unidos, para a Califórnia, etc, etc, etc. E o que você vai ver? É que não há um descolamento do trabalho significativo. O descolamento é daquele emprego de carteira assinada. Ele está totalmente vendido à ideia daquilo que ele sabe fazer, que ele gosta de fazer, que ele quer se desenvolver. Só que ele não faz questão de estar nessa ou naquela empresa. Quer dizer, o que aconteceu é uma perda de fidelidade ao emprego, não ao trabalho. Quando você vai ver no Silicon Valley, quando você vai ver nesses lugares como Londres e Paris, etc., as pessoas estão muito mais soltas, estão cada vez mais soltas, mas não estão trabalhando menos, não estão desprezando o emprego, não estão desprezando o conhecimento que leva à produtividade. É só que você vê o cara está flutuando, mas é diferente do cara que está flutuando porque não sabe o que fazer ou foi posto para fora 200 vezes. Ele está flutuando porque ele gosta, mas ele não perdeu a fidelidade à sua competência profissional. Ele não perdeu o amor ao que ele faz. Responde? Sim, professor, obrigada. Acho que tem mais 2 dúvidas no chat e a Cássia também levantou a mão. Mas antes disso, a gente pode tirar o print de todo mundo junto aqui, para a gente não perder o time, gente, por favor? Só aí, quem está com a câmera ligada, quem não está e quiser ligar, por favor. Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e...
Pronto, foi. Obrigada. A próxima pergunta foi aqui no chat, foi do Guata. Guata, você quer ligar seu microfone e fazer a pergunta ao vivo? Sim, na verdade a pergunta foi da Karine. Porque está no meu nome, porque eu entrei com o meu perfil aqui. Tranquilo, Karine, pode fazer. Sim, é porque eu achei muito maravilhosa essa palestra. Queria primeiro agradecer, porque é realmente fantástico esse conhecimento que o senhor trouxe. E eu fiquei pensando um pouco nesse boom das startups que tem acontecido no mundo, no Brasil de uma maneira mais tímida, mas que tem agitado a economia e a forma de trabalhar. Porque aí eu fiquei pensando, será que existe essa possibilidade ou não de uma tendência maior dessas contratações focarem no resultado dos colaboradores do que nessa formação acadêmica de fato? Assim como a carga horária hoje em dia, para as startups, nem sempre é tão importante quanto o funcionário cumprir o resultado. E eu não estou falando com isso que as pessoas estão trabalhando menos, pelo contrário. Às vezes elas viram noite porque tem que cumprir uma meta. Então, assim, será que é uma tendência diminuir um pouco essa necessidade do diploma e muito mais essa necessidade da pessoa realmente ter uma experiência, ter uma capacidade de realizar e conseguir cumprir as metas, assim? Ou não? Boa pergunta. Vamos lá. Essa tendência está aparecendo no Silicon Valley. Google, Apple, agora eu não quero saber mais de diploma. É igual dizer que o Bill Gates abandonou a Universidade de Harvard, não se formou e se deu bem. A Universidade de Harvard só entra quem é o melhor da sua escola. E olhe lá, tem alguma chance de entrar o melhor da escola. Então, de que nós estamos falando? Nós estamos falando que de um ponto, de um nível muito alto para cima, o diploma faz menos diferença. Mas se você não tem uma formação de base, não adianta querer dar uma de gato mestre. Se você não sabe ler, se você não sabe inglês, se você não sabe... se você não tem uma formação, no caso da informática, se você não tem uma formação científica, se você não sabe escrever, se você não entende o que leu, não adianta dizer que vai eliminar o diploma, porque o emprego vai para quem superou essa barreira inicial. E no Brasil, pouca gente superou. Ali na Califórnia, no Silicon Valley, são milhões de pessoas que acorrem para lá, vindo das melhores universidades. Então, o que você está dizendo? O mestrado serve, ou então até graduação, ou então só high school. O Media Lab do MIT botou um cara lá, até amigo de um amigo meu. O cara só tem high school, mas é um gênio. E ele não virou gênio indo para uma escola vagabunda e não estudando. Ele estudou muito. Quer dizer, o que acontece é que no cucuruto deixou-se de considerar se é mestrado, ou se é doutorado, ou se é isso, ou se é aquilo. Mas a base é muito clara. Quer dizer, você tem que ter todas essas competências básicas. Quer dizer, o Bill Gates entrou para Harvard porque ralou muito. Ele era o gênio da matemática quando estava no ginásio. Ele programava computadores quando estava na high school, no ensino médio. E, assim, todas essas pessoas que não têm diploma, que largaram tudo no meio do caminho, ralaram muito, 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 muito até chegar onde chegaram. Quer dizer, quem chega a entrar em Harvard já demonstrou um tanto de conhecimento, você não precisa pedir mais nada para ele, porque não é o que ele aprendeu em Harvard, é o que ele teve que ralar para entrar numa universidade como essa. Então, eu acho que nós temos que interpretar o que você está dizendo assim. Começa a aparecer uma certa
uma coisa um pouco mais, uma penumbra, uma situação um pouco mais turva com relação aos diplomas. Mas é só de um ponto para cima. Se não sabe o básico, nem pensa. Muito obrigada, professor. Vamos ver. A Cássia levantou a mão também. Cássia, você quer falar a sua dúvida? Eu quero falar. Primeiro, muito obrigada por essas palavras e de uma forma tão simples, porque quando a gente vê a sua apresentação, professor, o seu currículo, a gente fica pensando assim, meu Deus, é muita sabedoria, muito aprendizado, é muita experiência. E aí a gente ouve uma palestra dessa com uma forma tão acessível, né, de compreensão. E eu queria chamar a atenção duas coisas assim que eu o professor ressaltar uma coisa que eu escuto desde de adolescente com meu pai. Ele falava, tem que fazer um curso no Senac. Para começar a aprender a ser um bom profissional, tem que fazer um curso no Senac. Então, eu ouvia muito isso. E hoje em dia, a nossa juventude, ela com esse avanço tecnológico, ela acha que meio que despreza esses recursos, esses cursos, né? Esse curso que traz esse aprendizado básico. E aí eu fico pensando, eu queria até perguntar para o professor como restabelecer, porque eu sinto, eu trabalho com adolescente há muito tempo, e eu sinto que a juventude, ela se desgrudou um pouco dessa questão. A postura profissional, eles não se incomodam com isso, acham que é bobagem. Eles acham que é bobagem a apresentação para o primeiro emprego, né? Se preocupar com isso, com o primeiro emprego. Então, como trabalhar isso com essa adolescência, com essa moçada? Vamos lá. Boa pergunta. Vamos lá. Primeiro, o seu comentário inicial. Há muitos anos atrás, eu li o livro do Bertrand Russell, que é um dos grandes filósofos, e um dos filósofos que é mais ou menos compreensível. E ele disse, olha, a minha sorte foi que, bem mocinho, eu escrevi um livro chamado, se não me engano, Princípio da Matemática, mas posso estar errado. Eu escrevi um livro e só 7 pessoas no mundo entenderam o livro. Com isso, eu estabeleci minha reputação. Daí para frente, eu pude falar coisa que todo mundo entende. Não precisei impressionar, não precisei impressionar os outros. Todo mundo já estava impressionado que eu escrevi um livro que só 7 pessoas no mundo entenderam. Então, é isso. Quer dizer, eu não estou tentando... O meu objetivo não é impressionar as pessoas, o meu objetivo é que as pessoas me entendam. A minha missão é pensar, aparecer com ideias, trabalhar essas ideias. E se as pessoas não entenderem as minhas ideias, para que serve isso? Segundo ponto, o problema desse distanciamento da juventude. Eu acho que o antídoto é exemplo. É colocá-los em presença de gente que deu certo e que vai contar 1000 casos, e esses casos se resumem em uma frasezinha: ralei e deu certo. Não é? Eu acho que é por aí, é você trazer gente que tem uma experiência que pode falar. Não adianta você ficar fazendo sermão. Sermão não serve para nada. Você tem que trazer gente que fez coisa e que vai dizer, pode ser um
o mestre de obra, que era pedreiro, começou carregando tijolo na obra. E ele vai dizer, olha, eu fiz assim, 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 e hoje estou bem, ó, tenho um carro, tenho casa, tenho isso, tenho aquilo, mas foi ralando. Então, quanto mais vocês puderem expor essas pessoas a indivíduos, homens e mulheres, que se realizaram profissionalmente e pessoalmente, agora com essa porcaria desse negócio digital, mas já já isso acaba. Mas mesmo assim, pode funcionar, né? Você expor, você colocar pessoas que deram certo, que se dedicaram, que cumpriram a receita certa e se saíram bem. É o exemplo que resolve. O resto é conversa fiada. Muito obrigada, professor. Nossa, que resposta genial. Dani, você levantou a mão, quer fazer sua pergunta agora? Sim, a minha pergunta veio justamente com essa fala que eu achei magnífica do professor. Exemplo. Professor, como educador, eu entendo muito bem o que o senhor falou, porque, assim, as palavras podem até convencer, mas o exemplo arrasta, né? O exemplo é tudo. Mas estamos numa geração, agora falando como mãe, eu tenho uma filha de 10 anos, em que eu travo com ela uma luta diária para trazer para ela exemplos palpáveis e reais de pessoas que deram certo através do estudo. Só que, na contramão disso, vem uma demanda de informações. Vou citar exemplos. YouTubers que ganham milhões. A minha filha de 10 anos fala, mamãe, eu quero ser YouTuber. Eu não quero estudar. Eu quero ser YouTuber. Porque Felipe Neto ganha dinheiro, não sei quem ganha dinheiro. Eu quero jogar Free Fire, porque se eu jogar Free Fire o dia todo, eu ganho dinheiro. Se eu ficar assistindo TikTok, eu ganho dinheiro. Então, embora nós estejamos nessa linha de raciocínio, a nossa sociedade está levando essa geração que está chegando agora para um outro completamente diferente, que é, não preciso estudar, o que eu preciso é me mostrar e saber levar vantagem em cima disso. A pergunta é, como mãe, né, como responsável de um filho, eu posso trabalhar isso? Quais são as armas que eu posso utilizar? Difícil a pergunta, mas começa com o exemplo. O exemplo é fundamental. Aliás, vamos discutir um pouquinho do exemplo, porque hoje a gente tem um conhecimento teórico sobre isso muito maior do que antes. O conhecimento, quer dizer, o que eu contei para vocês, os casos que eu contei, os números que eu dei, está no cognitivo, está do lado esquerdo do cérebro. O exemplo, ele traz um elemento emocional. O exemplo vivido, o exemplo que você dialoga, que você vê, que você se aproxima, e mesmo lendo grande romance, ficção, etc., ele tem um elemento do lado direito do cérebro, do hemisfério do emocional. E há um grude entre o que está no hemisfério direito e o que está no hemisfério esquerdo. Eu vou dar um exemplo, que não é meu, todo mundo sabe disso. Todo mundo, da minha geração, todo mundo se lembra o que estava fazendo quando Kennedy foi assassinado. Todo mundo, um pouco mais adiante, todo mundo se lembra o que estava fazendo quando houve o bombardeio das Torres Gêmeas. Olha só, você se lembra de um detalhe totalmente irrelevante pelo peso da emoção. Então, a emoção, ela melhora, ela faz com que aquele conhecimento passe da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, que é o aprendizado, é isso. Então, hoje, por exemplo, você pega um aparelho de ressonância magnética, você ensina alguma coisa só no cognitivo, e você registra que o aparelho de ressonância magnética só o hemisfério esquerdo que está piscando.
Aí você ensina a mesma coisa mostrando um filme, contando uma história, contando uma fábula. Aí o que você vai ver? O aparelho de ressonância magnética vai mostrando os dois lados piscando. E aí você dá um teste para o que só fez o lado esquerdo, só o cognitivo, e o que fez o esquerdo e o direito. O que fez os dois aprendeu mais. A gente lembra mais do filme, no filme histórico, você se lembra mais do que o mesmo capítulo que você estudou na escola, porque tem o grude emocional. Então, essa é uma lição muito, muito importante. Tem que ligar com a emoção, senão o aprendizado é mais árduo. Tem que motivar. Agora, o outro problema, primeiro, tem que mostrar os números. Quer dizer, quantos influenciadores tem? Quantos Neymar tem? Quantos grandes sambistas tem? Aqui do lado da minha casa tem uma gravação do tal de Alok, Amok, não sei o quê. Tem um monte de gente. Quantos são? Quantos que não deram certo? Quer dizer, então, a pergunta é a seguinte: você quer apostar com uma chance de 1 milhão para ser um Amok, Alok, como é que é? Alok. 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 Ou você quer apostar com uma chance de 90% de ganhar e de se transformar num bom funcionário, num operário altamente qualificado, num bom gestor? Probabilidade é isso. Em quem que você aposta? 1 em 1 milhão ou 90% de chance de dar certo? Faz um curso de cenário de marcenaria. 100% de chance de conseguir emprego. Não é bem melhor do que 1 em 1 milhão? Com certeza, professor. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, então eu vou fazer uma pergunta minha. Até agora deram muito a visão dos pais, dos educadores, eu vou dar a minha pergunta aqui como jovem, que eu tive que escolher, eu tive que passar pelo processo da escolha profissional há pouco tempo atrás. Foi uma coisa que me trouxe, né, que é muito complicada. Eu senti que foi a minha primeira escolha como eu mesma, né, a primeira escolha que eu tive que tomar para iniciar a minha vida profissional. Eu queria saber se você tem alguma dica para passar até para os nossos alunos do projeto agora, os nossos alunos que vão passar por isso daqui a um tempo, sobre como lidar com a questão de escolher o que você gosta, o que você vai conseguir fazer, o que você vai gostar de se especializar, a questão de até que ponto o mercado te aceita nisso, né? Em que ponto que o mercado vai, como que está o mercado dessa profissão, e, em cima disso tudo, a pressão familiar e a pressão dos amigos para escolher certa coisa ou outra. Você me dá 3 horas para responder? Conseguiria te ouvir por muito mais. Bom, vamos lá. Peraí, agora eu me perdi. Repete a sua pergunta no iniciozinho da pergunta. Escolher o que você gosta. Escolher o que... tá certo. Primeiro, são duas equações. O que você gosta e o que você tem condições de dar certo. Você tem que primeiro fazer um filtro. Para que eu não dou? Eu, por exemplo, eu sei perfeitamente para que eu não dou. Eu não dou para música. Eu nunca vi ninguém desafinar. A única vez que eu suspeitei que alguém estava desafinando foi quando a orquestra dos Camarões, lá na África, tocou o hino nacional brasileiro, num jogo amistoso. Aí eu achei que estava desafinando. Depois, eu não dou para contabilidade, eu não sei fazer conta. Eu erro nas contas. Mesmo com calculadora, eu erro nas contas. Depois, eu tenho medo de injeção, não podia ser médico. Então, da minha lista,
eu cruzo isso. E aí eu começo a perguntar em que eu sou bom, o que eu faço melhor. Eu escrevo melhor, eu faço conta melhor, eu tenho mais capacidade de abstração, por onde que eu ando, por onde que eu posso me dar melhor. Então, você tem que começar a explorar aquilo que você pode gostar. Na verdade, toda vez que você se aproxima de uma área nova e você é desafiado por essa área, a primeira coisa que acontece é que você não gosta. Tem um diabinho lá dentro de você que diz, não mexe com isso não, isso é muito chato. Agora, se você insistir, a chance é que você acaba gostando. Agora, se eu insistisse em ser músico, eu ia ser um músico desempregado. Então, você tem que insistir nas áreas em que você tem chance, não é? Quer dizer, o perneta não pode fazer capoeira, não é? Está aqui o mestre Cisco, uma perna só não dá para fazer capoeira. E isso é um exagero, mas que mostra onde você não pode se meter. Você gosta de lidar com gente, então você tem áreas que lidam mais com gente. Você é bicho do mato, não gosta de lidar com gente, então você tem que buscar mais áreas em que você não gosta. Isso de um lado. De outro lado, você tem que dizer quais são os mercados dinâmicos, quer dizer, quais são os mercados que estão se expandindo. Não adianta você querer se meter num mercado que está completamente travado, né? Que as coisas não estão acontecendo e não há boa probabilidade de que venham a acontecer. Quer dizer, é uma roubada. Então, você tem que julgar com esses dois lados. O que o mercado está dizendo? É um mercado promissor, é um mercado que está crescendo, é um mercado em expansão. E, do outro lado, o que a minha cabeça diz sobre essa atividade? Será que, se eu tenho uma reação negativa, será que isso não é só aquele primeiro impacto de desanimar porque não entendeu nada quando se aproximou? Ou se realmente isso é alguma coisa que é uma limitação maior que eu tenho? Eu já te disse as minhas limitações. Todo mundo tem as suas. E nós temos que... não podemos ignorar. Mas, na prática, tem tanta coisa que a gente pode fazer que não é muito inteligente você dizer eu só quero fazer isso, a não ser que seja uma situação excepcional. Não é? O menino que diz eu só quero ser médico, mas o pai dele é um médico especialista super bem sucedido. Faz todo sentido. Agora, se o pai dele não é médico, ele só deve fazer medicina se ele realmente gosta de estudar, gosta daquelas matérias da medicina e gosta de cuidar de doente. Eu detesto, eu me livro, eu me sinto mal só de entrar no hospital. Então, cada um tem que descobrir o que sabe fazer e tem que sondar o mercado para ver o que o mercado está oferecendo, melhor ou pior. Mas, dentro disso, há uma latitude enorme e não há como dar uma receita certa. Antigamente se fazia muito esses testes vocacionais, mas a gente mais ou menos sabe que sabe fazer conta ou não sabe fazer conta. É afinado ou não é afinado? Gosta de gente ou não gosta de gente? Gosta de abstração ou não gosta de abstração? Uma pessoa que vai ser economista, que quer trabalhar com economista, tem que adorar a abstração, porque é tudo lá na estratosfera, não tem nada concreto. Uma pessoa que quer ser administrador tem que gostar de botar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. Acho que é isso. Muito obrigada, viu, professor? Que dia que é a próxima palestra? Como é que é? Que dia que será a próxima palestra para a gente te ouvir mais? Pergunta o Cláudio. Ah, que ótimo! Vai ser
presencial, se Deus quiser. Eu já posso. Já está vacinado, professor? 2 vezes e já passou 15 dias da segunda. Ah, que maravilha! Pessoal, eu queria dar boa noite a todos, que eu fiz a pós-educação, eu comecei a falar com o professor e nem me dou boa noite a todos. Boa noite. Meio cansado aqui, que eu acabei de chegar aqui de um campo de trabalho, hoje foi muito duro. E eu queria fazer uma perguntinha para o professor. É o seguinte, professor. Quando a pessoa ela trabalha em várias áreas, né? Ela tem várias áreas que ela atua, por exemplo, eu atuo em algumas áreas, eu não tenho uma área assim atuante direto, sabe? Então, eu sinto às vezes um pouco assim, tem uma área que eu gosto muito, mas eu não sou muito feliz por causa de uma outra situação. Por exemplo, a área que eu estou trabalhando agora, eu estou trabalhando com auxiliar de campo na área de meio ambiente. Então, são coisas que, por exemplo, eu adoro estar no meio da natureza, mas quando eu vejo que é a mineradora, que ela está querendo explorar aquela área, que ela vai desmatar uma área para poder usufruir ali dos minérios, né, da terra, e que mata a nascente, eu fico muito triste por causa disso. Então, eu preciso trabalhar, eu venho, mas não faço aquele serviço com aquela felicidade. Então, outra área que eu trabalho também com eventos, e gosto de estar no meio de pessoas, gosto de estar, né, sempre junto, mas também eu acho que não é uma área que eu caí de paraquedas, assim, que eu não escolhi, meio que eu fui por causa da necessidade de trabalho. Então, eu acho que muitas pessoas acabam, somente as pessoas de onde que eu venho, da comunidade, né? A gente fala comunidade, mas eu acho que essa é uma palavra errada hoje, né? Da periferia, da favela, vamos falar assim, porque comunidades existem várias, né? Então, o que eu queria dizer é isso. Da onde que eu venho, da favela, lá cada pessoa sabe fazer um pouquinho de uma coisa e de outras, porque ela não tem uma garantia exata por causa do nível de estudo, que não teve oportunidade, porque teve que começar a trabalhar cedo, porque o pai não conseguia, porque a mãe separou do pai. Então, são vários fatores que aquelas pessoas ali, o irmão, às vezes começou a tomar conta muito cedo dos outros irmãos, porque por causa da situação social, né, da família, que o pai tinha que sair para trabalhar, a mãe também, e o irmão, ele virou um adulto criança cedo, porque tinha que tomar responsabilidade, então ele não estudou, e aí, por vários desses fatores, as pessoas acabam aprendendo um pouquinho de cada coisa para poder ter uma carta na mão, vamos dizer assim, para não ficar sem emprego. No caso, eu me identifico um pouco nisso também. Mas, ao mesmo tempo, eu sou mestre de capoeira, adoro, né, capoeira, mas também existem esses altos e baixos. Então, a gente fica assim, meio... essa prepotência, né, de não ter uma garantia por causa dessa qualificação que você falou. Eu então, me identifiquei muito nisso e vou fazer isso, vou começar a me qualificar mais nessas áreas que eu tenho mais identificação, através do SESC ou do SENAC, para que eu não fique assim perdido, e que eu tenha aquilo ali que eu gosto de fazer. E eu queria saber o que você me fala sobre essa visão que eu te falei, sobre principalmente essas pessoas que estão em mais vulnerabilidade social. Veja bem, fazer coisas diferentes enriquece. Pessoas que têm várias atividades, que muda, faz isso, faz aquilo, isso enriquece a vida, porque você tem um pouquinho de satisfação daqui, um pouquinho de satisfação dali, você muda, você varia, é uma vida mais movimentada, mais interessante. Mas tem uma hora que você tem que se perguntar, será que eu não estou incompetente em todas? Porque eu não estou podendo me dedicar a uma e realmente ser muito bom nessa? Mas isso é uma decisão pessoal, não é? Ninguém pode dizer isso para você. Você tem que... As pessoas podem te ajudar a pensar, mas é uma decisão pessoal. Quer dizer, você se aprofundar mais em uma, e você pode até continuar fazendo as outras, mas essa vai te dar... você vai ter que investir mais tempo nela e ela vai te dar uma segurança e espera-se
um grau de satisfação maior. Agora, quando você fala de favela, de comunidade, etc., nós estamos falando de um problema social que o país não conseguiu resolver isso. E está longe de conseguir. Famílias desfeitas, mães solteiras, e droga, e narcotráfico, e tudo. Isso é uma doença do Brasil tão grave quanto o Covid. Muita gente tenta resolver e, no fundo, a gente faz o que é possível, né? Quer dizer, cada um faz o que é possível. Mas eu acho que se as pessoas entenderem que há certas coisas que vale a pena fazer, que persistência, trabalho duro, dedicação, quase sempre dão certo, eu acho que essa é uma lição importante a ser aprendida por todos, não importa o quanto que esteja na pior. Realmente, obrigado, professor, pela dica aí. Então, gente, temos mais alguma dúvida ou podemos encerrar? Eu queria só agradecer, consegue me ouvir assim? Dá para te ouvir, sim. Boa noite, queria agradecer muito ao professor, né? É uma pessoa que eu admiro muito e que tem ajudado a gente nos bastidores aqui, né? Para ajudar todo mundo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos fazendo aí dentro da comunidade, né? Dentro do nosso trabalho. Então, quero agradecer muito ao professor e contar com ele uma próxima vez, quando a gente puder fazer também ao vivo, né? Que é muito legal estar presente com ele. E agradecer a todos vocês que ficaram até agora com a gente. Muito obrigada. E vamos ter mais oportunidades de aprender mais com o professor. Muito obrigado por me aturar. Obrigado a todos aí pela presença, obrigado ao professor pelo tempo dele. Eu acho que me fez refletir mais coisas ainda. Eu tenho pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana a oportunidade de conversar com ele depois da aula, né? Eu sempre trago aí uma beiradinha de 15, 20 minutos aí depois da aula. E a gente pode, realmente acrescenta muito no nosso projeto, né, de vida, no nosso futuro, para o que a gente pensa no futuro, do que a gente fala. E muito enriquecedor. Muito obrigado, professor. Obrigado. Gente, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada a todos. Boa noite. A todos. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau, gente. Obrigada.